Que alegria ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que agora você vai assistir uma mensagem que vai transformar a sua vida. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, facinho, rapidinho. Tem um botãozinho vermelho aí, se inscrever. Clica nele aí agora, ó. Boa, muito bem. Depois de se inscrever, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Um beijo grande e Deus te abençoe. Então vamos lá, Thalita. A gente vai falar hoje sobre superação. Certo. Até porque você tem uma história muito forte ligada a esse tema. Eu vou contar aqui para o pessoal que quando eu escutei, a primeira vez que eu comecei a escutar o que a Thalita vai falar um pouco, né, aqui hoje, eu não consegui escutar até o fim. É sério, no dia eu estava tão assim sensível, eu estava indo para o trabalho, no carro, assim, eu não consegui escutar. Sim, você me falou. É forte, eu falei pra você. Sim. Mas depois que eu te conheci, que eu conheci mais, assim, teve um dia que eu consegui ver até o final, e aí eu vi que é uma história maravilhosa. Eu quero saber hoje um pouco de você. Eu quero fazer perguntas em relação a essa história. Então, Sim. conta de uma forma mais resumida Tá. o que aconteceu com você. Vamos que vamos. Certo, vamos falar de superação. Tá. É engraçado que você falou uma coisa pra mim, e muita gente fala isso, né? Diz, gente, eu comecei a ouvir sua história. Tem pessoas que dizem, eu não aguentei, fiquei chorando o dia todo, a noite toda e tal. Tem gente que diz que para, que assiste por partes, enfim. Eu vivi uma história de superação, né? Eu engravidei da minha primeira filha, eu tenho 3 filhas hoje. Mas a minha primeira filha, eu tive uma gestação completamente perfeita, normal. Só no último dia, já na hora de ter nenê, eu descobri que ela tinha uma malformação. E aí ela nasceu e logo em seguida, desde que ela nasceu, ela já ficou na UTI pediátrica e eu fui descobrindo dia após dia que ela tinha outra malformação no coração, nos rins, na bexiga, na espinha. E assim, foram 3 meses numa UTI de um hospital, passando muito, muito sofrimento. Eu digo que eu ouvi os piores diagnósticos que uma mãe pode ouvir a respeito de um filho em 3 meses condensados, né? Eu ouvi que minha filha era cega, eu vi que ela não ia conseguir andar. Enfim, foi uma dor muito forte e foi uma pancada, assim, né? E depois de 3 meses de lutar ali pela vida dela e acreditar e buscar um milagre, ter muita fé, Deus levou ela para si e ela faleceu. E essa foi minha maior história de superação, depois de tudo isso que eu enfrentei, né? Tentar e ter novos filhos. E... Calma, agora eu quero perguntar uma coisa. Ô, Thalita, você é cristã desde pequenininha, certo? Sim, desde criança. E você sempre seguiu direitinho, tentou obedecer a Deus, fazer tudo direitinho. Sim, eu fiz Né? tudo. Como Esse também... Esse também foi um dos momentos que me pegou, assim, quando eu fui impactada pela minha própria história, né? Quando de repente eu descobri, porque na verdade, Patrícia, eu descobri na sala da médica que fazia ultrassom, minha bolsa estourou. Você faz um xixi que você não controla. E eu descobri ali, tipo, em trabalho de parto. Imagina. Mas no pré-natal você não tinha visto nada disso? Inacreditavelmente, eu fiz todos os exames. Na época, mais de 9 anos atrás, já tinha o 3D. Eu fiz o 3D e inacreditavelmente não foi detectado. Assim, eu hoje entendo que foi um propósito de Deus. Eu acho que foi Deus para me proteger, porque eu ia sofrer tanto que eu acho que Deus disse assim, deixa pelo menos na gestação ela não descobrir, porque eu acho que ia ser 9 meses também sofrendo sem poder fazer nada. Né? E também eu nem fico tentando buscar todas as respostas. Mas assim, foi muito difícil. Eu descobri na hora de ter neném. Eu tava em trabalho de parto, assim. Eu me lembro que foi muito difícil ir pro hospital. E por você ser, tipo, já ter nascido num berço cristão, ter feito as coisas assim, tudo direitinho, sabe? O que você pensou na hora? Tipo, o que tá acontecendo comigo? Eu fiz tudo direitinho, Deus. Eu não sei, não aconteceu uma coisa... Eu acho que você não é preparado para isso. A vida inteira você é ensinado. Faz tudo certo, que tudo vai dar certo. Faz tudo certo, que tudo vai dar certo. E nem sempre é assim. Né? Às vezes você realmente pode obedecer princípios, mas ser pego por fatalidades.
A Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflições, vai ter problemas, vai ter dores, vai ter frustrações, decepções, mas que a gente precisava ter um bom ânimo, ou seja, que a gente precisava ter alegria, porque Deus estava do nosso lado e ia nos ajudar a superar qualquer aflição, qualquer dificuldade. Então, assim, essa foi a primeira grande lição que eu vivi. Aprender a depender de Deus, confiar nele, colocar minha vida na mão dele, mesmo se as coisas estivessem boas ou estivessem ruins, mesmo se eu estivesse compreendendo ou não. Ô, Thalita, hoje quando você ensina para sua filha, tá? Os princípios de Deus, tudo, você fala para elas que de repente a vida não vai ser como elas querem. Isso. A gente tem que trazer a realidade para os nossos filhos, né? Mostrar que no mundo a gente tem problemas e que a gente vai enfrentar desafios, a gente vai enfrentar adversidades. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar para as minhas filhas, eu digo assim, principalmente pelo que criança vive, né? Criança é muito do que o que eu sou. Eu sempre falo, talento não é tudo. Esforço é mais importante que talento. Porque você pode ser uma pessoa super talentosa, mas se você não fizer nada com aquilo, você não vai pra frente na vida. Mas se você for muito esforçado, mesmo que você não tenha o talento, você vai conseguir. Então, uma das coisas que eu falo é exatamente isso, é preparar para a luta, que a vida é uma guerra e que você vai precisar de muito esforço, muita dedicação, você vai precisar ter vontade de vencer. Deus vai estar do teu lado, mas você vai ter que fazer alguma coisa, tipo, não vai cair nada do céu, né? Você vai ter que pular os obstáculos, você vai ter que ter realmente muita força para isso. Ô, Thalita, e aí como que foi o teu processo de cura? Você recebeu, de repente, teu primeiro filho, você é cristã, casada com um homem cristão também, porque todo mundo acha que se fizer tudo direitinho, né, as coisas vão acontecer, tudo perfeito e tal. Mas você ali, tudo direitinho, de repente, cai o seu mundo. Como que foi esse processo de cura? Como que foi para você enxergar tudo isso e ainda acreditar em Deus, sei lá, acreditar que ele te amava, não sei. Como foi? Porque assim, depois eu quero aconselhar você que está nos ouvindo a ir lá no YouTube e ver o testemunho dela inteiro. A história completa. Assim, é algo que a gente tem que ouvir. Fale, Thalita, como que foi? Chama Você Vai Dar Conta. É só colocar no YouTube, Você Vai Dar Conta, Thalita Pereira, aí aparece. Tá. Legal que você perguntou como foi seu processo de cura, porque é exatamente assim que eu penso. Cura é um processo. Todo mundo que é pego por uma adversidade na vida, uma traição, uma decepção, uma frustração, uma dor, uma perda, um luto. Uma separação boa. Qualquer grande ferida, para curar, ela leva um processo. E muitas pessoas, elas talvez não são curadas por causa disso. Elas acham que é assim, uma coisa... imediatamente eu vou ficar boa. Pode acontecer, porque eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. Mas eu acredito muito que a cura é um processo e que você vai precisar saber lidar nesse processo. No meu caso, eu tentei dar tempo para mim. Eu não fiquei me cobrando, me exigindo ficar boa logo, estar feliz logo, superar logo, porque eu acho que esse é o maior problema. Eu vivi o luto, é o que os psicólogos chamam de você viver o luto. Eu tive meu momento de chorar, de ficar só. E pouco a pouco, parece que com o tempo, o próprio Deus vai te ajudando e você vai superando. Assim, vários elementos existem nesse meio termo. Eu acho que, assim, você ser livre, tipo... quando você passa uma situação muito difícil, é comum das pessoas dizer, você é forte e tal. E às vezes até te impedir de chorar. Eu já fiz o contrário. Eu fui super eu chorei, eu acho que você tá sofrendo, põe pra fora o que você tem pra botar, sabe? Mesmo que em um dado momento você vai precisar se levantar, como eu brinco, chora e levanta. Mas assim, passa a ter um momento, sabe? Vive um dia de cada vez. Mas eu acredito que o meu processo de cura, mais do que viver o luto, viver a dor, foi ter Deus do meu lado. Porque ele foi o meu processo de cura. Na verdade, ele foi a minha cura. Sabe? Tem um salmo na Bíblia que eu gosto muito, que é o Salmo 28, que ele diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo e a minha fortaleza. E eu amo esse salmo, que ele diz assim, que Deus é a nossa força e é a nossa fortaleza. É tudo que a gente precisa para superar um trauma, uma dificuldade na vida. É a força e a fortaleza. Mas você não ficou questionando ele? Você não ficou questionando Deus? Tipo, Deus, cadê você nessa hora? Por que você levou minha filha
sei Sim. lá, ficar até chateada com Deus, Sim. amargura. Tem tanta gente que a gente vê que tá amargurada com Deus, Sim. chateada com. Você chegou a ter esse, Sim. no teu luto, a Sim, brigar tive. com ele. Tive esse momento de questionar várias vezes. Eu não conseguia compreender, eu tentava entender, eu dizia, Deus, me mostra, não tô entendendo por que isso tá acontecendo. E assim, fiz essa pergunta para Deus várias vezes. Isso é uma das coisas que eu também falo muito. Você pode perguntar para Deus, sabe? Muitas pessoas acham que assim, Deus tá lá no céu e você tem que ter tanta reverência a ele que não pergunta para Deus o porquê das coisas, sabe? Só queira saber o pra quê, vai ter um propósito maior. E muitas pessoas às vezes ficam com aquele sentimento tolhido. Eu não acredito assim. Eu penso que Deus é o nosso pai. Então a gente pode perguntar qualquer coisa pra ele. Porque pai a gente pergunta, entende? Então se você tá frustrado, você diga, Deus, eu tô frustrado. Se você tá ferido, Deus, eu tô ferido. Deus, tô chateado, tô chateado. Deus, não tô entendendo, não tô entendendo. E Deus não vai recriminar a gente, porque como um pai, ele não nos aceita pelo nosso desempenho, se a gente tá fazendo tudo certo. Ele nos aceita por quem nós somos, ele nos ama, entende? Independente daquele momento a gente tá em paz com ele ou não. E pouco a pouco, ele mesmo é que vai trazendo essa paz no nosso coração. Então, por vários momentos, sim, eu perguntei, sim, eu fiquei em dúvida. Nunca me rebelei contra Deus e achar, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Esse sentimento, graças a Deus, eu nunca tive no meu coração de abandono. Eu tive mais sentimento de dúvida, de questionamento. Mas assim, Em relação Deus, ao quê? Em relação a não a Deus. não, A ao tudo? porquê Não. disso tá acontecendo. O que foi que eu fiz? Porque a gente tem a impressão de que as coisas que a gente vive sempre tem que ter uma explicação. E nem sempre Deus vai dar uma explicação pra gente, sabe? Tipo, o que foi que eu fiz pra merecer isso, né? Porque eu? Ou será... Como vai terminar essa história? Minha filha vai ficar curada? Várias coisas eu perguntava pra Deus, né? Quanto tempo vai durar? O que é que eu vou fazer depois disso? Né? Outra pergunta que eu fazia muito era tipo assim, como vai ser a vida dela? Quando eu descobri que ela não podia ver, eu dizia, meu Deus, minha filha nunca vai me ver. Eu me perguntei muito isso pra Deus. Por quê? Por quê, Deus? Por que minha filha nunca vai enxergar o céu? Então eu fiz muitas perguntas. Mas você falou exatamente sobre isso, o processo de cura. O processo de cura foi isso. Foi eu sentir essa força e ao mesmo tempo essa fortaleza. Ontem eu estava falando sobre isso. Foi algo que Deus me deu um clique. Nesse Salmo 28 fala que Deus é a nossa força e a nossa fortaleza. Quando eu penso de força, eu penso assim, ó, por exemplo, a gente tem menino pequeno em casa. Às vezes cai um brinquedo embaixo do sofá, a gente tem que empurrar o sofá para pegar, né? Você precisa de força. Quando você impõe força sobre um objeto, sobre alguma coisa, geralmente você move de lugar. E a força é isso. É aquilo que nos move de lugar, que empurra alguma coisa. Ou para frente, ou para o lado, ou para trás. E Deus é essa força que empurra a gente quando a gente tá paralisado. Porque existe um momento que a gente vai ficar paralisado. Medo, traição, perda, luto, tudo isso paralisa a gente. A tristeza paralisa a gente. E aí vem Deus, que é a nossa força. Então ele nos empurra, ele nos projeta pra frente. É como se Deus dissesse assim, eu sou sua força. Eu jogo você pro seu destino, sabe? Mas é lindo que o texto diz, assim, a nossa força e a nossa fortaleza. Do mesmo jeito que ele empurra, ele protege, sabe? É como a fortaleza. Quando a gente fala fortaleza... A gente pensa o quê? Um castelo, uma fortaleza, naquelas pedras e tal, que protegem a gente. É exatamente isso que Deus faz. E pensando sobre esse salmo, me lembrei. Aqui na minha cidade, eu sou de Recife, né? Então aqui Recife chama Recife por causa dos arrecifes. Não sei se você sabe. Porque dentro do mar tem muitas pedras que são chamadas arrecifes, que existem para contenção do mar. Sabe? E aí veio algo tão especial no meu coração. As pedras, as fortalezas, elas existem para isso, para proteção, para contenção de determinadas coisas. Então, a fortaleza que Deus é na nossa vida existe para contenção de não permitir avançar na nossa vida tristeza, angústia, amargura, depressão, pânico. É como se Deus protegesse a gente. Ele empurra com a força e depois ele vem com a fortaleza e nos protege, sabe? Então, eu acho que meu processo de cura... O meu processo de cura foi Deus me empurrando e me protegendo. Tinha momentos que eu tava parada e Deus, vai, Thalita, vai, Thalita. E ao mesmo tempo tinha momentos que ele me protegia, que ele era o meu escudo, assim, aquele meu refúgio. Ô, Thalita, nesse processo, nesse tempo que você tava se recuperando, teve algum momento específico que foi mais forte, sabe? Para você saber que Deus estava com você e que você ia se libertar disso? Teve esse, sabe, essa epifania, sei lá, esse clique, essa libertação, não sei, teve?
Sim, sim, teve vários momentos. Eu tive vários momentos e várias experiências com Deus, mas assim, algumas pontuais para mim foram mais especiais e importantes. Uma delas que eu até conto na minha história é depois que a minha filha morreu. Eu acho que se eu posso falar duas aqui, vou falar duas. Claro. No A gente dia tá que com ela, tempo. Ah. uma no dia que ela morreu, no dia do enterro, porque naquele momento assim de muita dor, veio algo no meu coração, veio algo no meu coração de cantar. Uma música que eu cantava muito quando ela ficava no hospital, eu ia pra escada, era o meu cantinho assim, de ficar só, porque eu não aguentava ficar ali naquele ambiente do hospital, tinha muita gente. Então eu ia pra escada de incêndio. E tinha uma música muito antiga, que é um hino, assim, bem antigo, que minha mãe cantava pra mim, que dizia assim, essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto na minha alma é porque eu amo o meu Senhor. E assim, eu cantei muito essa música, porque assim, apesar da dor, eu sentia paz no meu coração. E aí, no dia do enterro, eu pedi especialmente para cantar essa música. E, assim, foi assim uma experiência muito forte para mim. Mas eu acho que a mais forte de todas foi quando eu estava no carro. Minha filha já tinha falecido. E tinha pouco tempo, acho que umas 15 dias, 20 dias. Eu fui fazer uma consulta com uma médica geneticista, que ela faz um mapeamento genético para descobrir o porquê da má formação da minha filha. Ela não podia fazer na minha filha o exame porque ela tinha tomado muita transfusão de sangue. Então, ela tinha que fazer um mapeamento genético meu e do meu marido. E aí, ela passou o exame, né? Era aí em São Paulo que fazia. Eu colhi o exame. E ela disse assim pra mim, pronto, Thalita, agora é só esperar o resultado. Só existem algumas possibilidades. Existe a possibilidade da incompatibilidade genética sua com seu marido. Tipo assim, tem homem e mulher que são incompatíveis. Então, se tiver relações e tiver filho, vai ter problemas. Só se você fizer um tratamento que não tem. Tem um outro que é uma falha cromossômica, que tem gente que é assim, que ele é perfeito por fora, super saudável, mas ele tem uma falha no cromossomo, qualquer filho que tiver, passa. Então sempre vai ter uma formação. Ou então um caso em 1000, como é a síndrome de Down e outras síndromes. Um caso em 1 milhão, no caso, né? E aí eu fui embora para casa com aquele diagnóstico, né? Porque Qual foi o diagnóstico? Qual foi? Não, eu tinha feito o exame, mas eram 45 dias para dar a resposta do mapeamento. Eu não sabia qual ia ser a resposta. Então Você eu pensei, queria mais filhos, com certeza você queria sim, sua eu família. queria ser mãe. Eu queria ser mãe. Claro. Então, quando ela me falou da possibilidade da falha cromossômica, eu disse, se eu tiver uma falha no meu cromossomo, eu nunca mais vou poder ser mãe. Então aquilo me destruiu por dentro. E eu entrei no carro, eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu tava arrasada. E eu tava muito cansada, porque eu tinha sofrido muito. E aí eu fiz uma oração para Deus. Eu disse, Deus, olha, eu não vou te perguntar por quê, mas não quero te perguntar nada. Eu só quero te dizer que eu tô cansada, muito cansada. E eu tô com medo. Foram duas coisas que eu disse pra Deus. Eu tô com medo e tô cansada, porque eu quero ser mãe. Fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Eu só peço uma coisa, me dá um sinal, fala comigo. E eu entrei no carro e eu lembro que eu fui no meu carro, meu marido foi no dele na consulta. Então eu tava só. E a gente tava em lugares diferentes. E aí eu liguei o som do carro. E quando eu liguei o som do carro, apareceu uma música. Gente, foi Deus. Mas que Deus estava cantando aqui no meu ouvido. A música dizia assim, diga para os temerosos, que era exatamente como eu tinha dito para Deus que eu estava com medo, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clamas seu nome. E a outra refrão da música era, diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Gente, mas eu chorei. Porque eu senti Deus falar claramente comigo, tipo assim, tô te dizendo pra você que tá com medo, pra você que tá cansada, fica calma, que isso tudo vai passar e continua. E essa foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus, com certeza. Agora, no meio desse processo todo, qual que você acha que foi o teu maior desafio, assim? Sabe? O que você mais teve que... Entendeu? Deixar para trás para poder seguir em frente. Superar. Bom, desafios quando você sofre são muitos, com certeza. Eu até acredito que quem está do outro lado, que está sofrendo, com certeza vai bater.
os desafios comigo, porque eu acho que meio que é uma coisa meio que universal. Um dos desafios para mim mais difíceis foram as lembranças. Porque depois que você perde uma pessoa, depois que você passa uma situação muito difícil, as lembranças estão aqui, ó. Elas vêm a todo momento. Então, é um grande desafio. Para mim, era um grande desafio. Eu entrava no meu apartamento, estava lá o quarto da minha filha todo montado. Sabe? O berço, a decoração, tudo pronto. Então, vinham as lembranças. Por exemplo, tinha uma avenida aqui da minha cidade que quando eu passava, as lembranças vinham, que era a avenida do hospital, onde ela nasceu. Eu lembro que eu fiquei mais de um ano sem passar por essa avenida. Eu fazia um contorno gigante para passar por outro lugar, para nunca passar por essa avenida, para não ter que ver o hospital. Porque as lembranças são muito doloridas. Então, lembrança é um desafio gigante. E aí, como é que eu venci isso? Venci... A Bíblia diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você vai ser transformado quando você mudar seu pensamento. Então, vez após vez, a lembrança vinha. Eu sabia que eu não podia anular ela da minha vida, mas eu podia colocar outra no lugar. Então, eu tentava pensar em outra coisa, até me desfazendo um pouco das lembranças. Mas eu acho também assim... Sofri muito, tive muitos desafios de perdão, porque, assim, nesses momentos você também é muito julgada. As pessoas acham que elas têm o direito de ser Deus e dizer o porquê essas coisas estão acontecendo na sua vida. Né? Tem gente que acha que, assim, a pessoa tá passando por uma coisa ruim, ela vai dizer logo, olha, isso aí ela fez alguma coisa errada. Ui, isso aí é a vida que tá devolvendo, sabe? Ainda existe muita gente cruel. É difícil lidar com isso, mas acontece. E eu ouvi algumas palavras difíceis, duras. Foi outro desafio gigantesco para mim perdoar. Mas consegui vencer, graças a Deus. Enfim, lembranças. Você já era pastora na época, ô Thalita? Você já era pastora de uma igreja na época? Já. Quer dizer, eu não lembro se eu era pastora. Se eu já era E ordenada. aí o pessoal da igreja não chegou a pensar, ai, Deus não tá com ela, sei lá, o que tá acontecendo? O que Na aconteceu? minha igreja, não. Graças a Deus, porque as pessoas me conheciam, né? Mas aconteceu de muitas outras pessoas em outros lugares, em outras igrejas julgarem e falar como se o que fosse uma coisa achavam. errada que você fez. Sim, Como sim, se fosse, sim. você está colhendo o que você pagando um semeou. pecado. Tá pagando um pecado. Tem gente que acha que quando você Olha sofre, isso. tá pagando um pecado, infelizmente. Agora, eu acho que de todos os desafios, você falou de desafios, eu acho que de todos os desafios, o maior que eu enfrentei foi começar de novo. Porque eu acho que quando você superar isso, é começar de novo. Superar isso é começar de novo. Esse é um grande desafio, porque... Calma, veio o resultado do exame e você já estava pensando em começar de novo quando você fez o exame ou ainda não? Não, ainda não, porque era muito recente. Tipo, tá. eu tive que fazer logo o exame, tipo, mas foi no mês seguinte, né? Eu só pensei, tipo, em ter filhos depois. Eu só tive a minha filha mais velha hoje, Sara, depois de um ano. Mas... Então, o começar de novo, como que foi? Começar de novo. Porque começar de novo é tipo assim, você começa alguma coisa, você tem que acabar com outra. Sabe? Então, na sua cabeça, para começar uma história, você tem que encerrar um ciclo, sabe? E esse é um grande desafio pra gente, sabe? Deixar para trás o que precisa ser deixado, a dor, né? A desesperança e acreditar que a vai saudade, de repente. Sim, a saudade, enfim, tudo isso. E foi isso, Deus foi me ajudando a recomeçar, a acreditar e sonhar de novo. E como que foi? Você lembra mais ou menos assim? Foi aos poucos, com certeza. Aos poucos, sim, aos Aí você poucos. você foi percebendo que você estava assim melhor depois de quanto tempo e como que você foi percebendo? Na verdade, eu acho que nem foi uma coisa que eu percebi, foi uma coisa que eu busquei. Porque eu acredito que a cura é uma coisa que você busca. Tem muita gente que fica anos sofrendo o mesmo mal. Por quê? Porque ela acha que vem de fora. É como se a cura vem de uma coisa, assim, uma força superior. De repente você vai sentir alegria. Não. É uma coisa que você precisa buscar deliberadamente. Então, eu busquei a minha cura, sabe? Eu busquei. Eu brinco que eu digo assim, que a primeira lei dos buracos é parar de cavar. Sabe? Muita gente tá presa no buraco porque tá cavando. Só faz cavar, entende? Só faz, ai, coitada da minha dor, ai, eu sou péssima, ai, que horrível, eu não merecia passar por isso. Quanto mais você cava o seu buraco, mais fundo você vai descer. Então, eu acho que você precisa buscar a sua cura em Deus. Você precisa dizer,
Deus está do meu lado, Ele vai me enfrentar, vai me ajudar a enfrentar essa situação. Eu falei ontem numa outra live que existiam duas pessoas enfermas na Bíblia. O cego Bartimeu é um paralítico do tanque de Betesda. O paralítico, ele era paralítico há 38 anos, ele sofria. E o Bartimeu era desde que nasceu. Os dois foram questionados por Jesus o que eles queriam. O paralítico, quando foi questionado, ele disse assim: ai, Senhor, não tem ninguém que me ajude. Eu tô aqui há 38 anos nesse tanque, ninguém me põe na água. Porque naquela época, quando a água movia, a primeira pessoa que mergulhasse era curada. Então ele reclamou. Quando Deus perguntou se ele queria, o que ele queria, ele disse assim: ai, ninguém me ajuda, ninguém me põe na água. Quando a água é movimentada, eu tô aqui há 38 anos sofrendo. O cego de nascença, não. Quando Jesus disse assim: o que queres? Ele fez: quero ver. Então, eu acho que esses são os dois polos. Tem pessoas que ficam: ai, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me ajuda, eu tô sofrendo. E tem outro que diz: não, eu quero ver, quero mudar minha vida, vamos embora. Então, eu acho que é isso. Essa é a chave para você sair, para você superar, para você sair de uma dor, de uma aflição. Você tem que responder igual o céu bate, você tem que olhar para Jesus e dizer: quero ver, tem que sair do negativo e ir pro positivo. Então... foi isso que eu fiz. A dor vinha, a tristeza vinha, a lembrança vinha. E eu dizia: eu tô atrás da minha cura. Eu vou ser uma pessoa melhor depois disso tudo. Vou ajudar outras pessoas. E vamos embora. Ô, Thalita, você falou aqui que você ficou muito ressentida com o que as pessoas falavam. E, enfim, com o que pensavam. Que conselho você consegue dar pra gente, assim, quando a gente vê alguém passando por uma situação como, sei lá, algo que ela tem que superar, o que você acha que a gente tem que falar? Como que a outra pessoa... O que você gostaria de ouvir, por exemplo? Sim, legal. Não, isso é muito importante, porque assim, quando você está passando uma dor, quem já passou sabe o que fala, o que não fala. Sabe? Porque, infelizmente, nos momentos mais difíceis, às vezes, as pessoas até tentando ajudar, até na boa vontade, elas terminam atrapalhando. Então, se alguém tá passando por uma dor, tipo, pode ser um familiar, pode ser uma amiga, pode ser, sei lá, uma pessoa enfrentando um câncer, pode ser uma pessoa enfrentando Covid, pode ser, enfim, uma traição, uma depressão, qualquer coisa. Eu acho que existem coisas que você não deve falar, coisas que você deve falar. Tipo, nunca fale assim, tipo, eu sei o que você sente, cara, não fala isso. Porque dor é uma coisa muito individual. Então, quando você fala, eu sei o que você está sentindo, a pessoa não sabe. Dentro de você vai dizer, você não sabe. A minha dor é só minha, eu que sei da minha dor, sabe? Então, nunca fala, tipo, eu sei o que você está sentindo, por mais que você queira ajudar. Tipo, seja forte, você é forte. Porque naquele momento, tem gente que não tem força nenhuma. Entende? Ou tipo, bola pra frente, vamos olhar pra frente, sabe? É outra coisa que também eu acho que não se deve dizer. Eu acho que você precisa ter um pouco de sensibilidade pra ajudar. Por exemplo, você pode dizer assim: olha, eu não imagino, nem passa pela minha cabeça como você está se sentindo. Mas eu quero que você saiba que eu sinto muito, sabe? Tipo, você tá, sei lá, a misericórdia, a palavra misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. É isso. Sabe? É se compadecer, dizer, nem imagino como você possa estar se sentindo. Mas olha, tô contigo. Ou, tipo, eu tô orando por você. Ou, se você precisar conversar comigo, pode ser até que eu nem saiba o que te dizer. Mas fala. Eu tô aqui com o ouvido atento para te ouvir com amor. Sabe? Uma flor, um cartão. Ou às vezes nem falar nada. Abraçar e pronto. E aí você acha que só em estar ali, assim, como você falou, já é ajudar as pessoas que a gente ama a superar. Já é uma ajuda. Com certeza. Às vezes, um abraço, Patrícia. Um abraço que você vai dar numa pessoa. Uma flor que você vai mandar. Um cartão, sabe? Escrito força ou Deus está do seu lado. Sei lá. Aquilo ali pode ajudar a levantar uma pessoa, mas nunca julgar. Nunca acusar. Nunca. Ô, Thalita, assim, com certeza, você ainda mais sendo uma mulher de fé, né? Você é uma pessoa que realmente, eu não sei, eu acho que se acontece alguma coisa comigo, eu acredito com toda a minha força que Deus vai me ouvir, vai fazer um milagre e vai transformar aquela situação e vai. Agora sim, e quando o milagre não acontece, como foi no seu caso, né? E quando não acontece? Porque você não aconteceu o milagre. Você meio que falou um pouco disso já. Mas assim, às vezes no teu coração você acreditava que Deus ia fazer um milagre na tua vida, com certeza. Mudar.
Né? Sim. Porque acho que quando a gente vai buscando a Deus, vai aquela coisa, É. eu creio, eu acredito, vai acontecer. Tá, de repente, aquilo não acontece. O milagre não chegou. E aí? O E que aí, fazer ó, para superar? engraçado que muita gente me fala isso, me fala que quando É. começa a contar minha história, e aí aquela coisa tão sofrida faz, gente, eu fiquei arrasada no fim. Eu achei que você ia mostrar sua filha, eu achei que você ia falar que tava tudo bem e que tudo correu bem e pá, não, né? Eu me pega dizendo que ela morreu. É, muita gente já me falou isso, sabe? Eu acho que quando o milagre não acontece, você precisa acreditar em algo que é chamado soberania de Deus. Sabe? Deus é acima de qualquer coisa. Tem o controle das nossas vidas. Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, Deus é soberano. Eu acho que é você estar em paz com Deus. É aceitar que Deus tem sempre o melhor. Mesmo que você não entenda. É o mesmo que tá assim, numa fornalha, pegando fogo, né? A Bíblia fala que 3 homens estavam numa fornalha pegando fogo. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas assim, você tá no meio do fogo, você tá no meio do fogo cruzado, mas você sabe que quem controla a temperatura é Deus. Quem manda é ele. A hora que acende, a hora que apaga. E a você cabe aceitar, sabe? Então, eu sempre estive em paz com Deus por isso. Porque eu entreguei o controle da minha vida a Deus. E eu sabia que Deus tem sempre o melhor. Tem um versículo que eu amo, que é Romanos 8:28, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tipo, todas as coisas boas, as coisas ruins. Sempre no fim vai cooperar para o bem. Pode não ser a melhor para você naquele momento, mas aquilo vai cooperar, ou seja, vai ajudar para alguma coisa sair de boa, né? Você vai aprender, você vai crescer, enfim, 1 milhão de propósitos. Você consegue enxergar o propósito disso tudo hoje? Sim, hoje Você claramente, consegue? claramente. Na época eu não enxergava, então essa dica eu já deixo para quem tá ouvindo. Então, Geralmente, eu vou querer que você fale isso mais no final. Porque eu quero saber. Então, você enxerga hoje um propósito nisso tudo. sim, E a gente vai enxergo. querer, então, saber mais no final. Qual é o Tá. propósito, né? Por Sim, que você teve, sabe assim? Se Deus. Qual é o propósito? Agora, sim, antes sim. disso, você falou assim da questão do recomeçar. Você hoje tem filhos. Como foi a tua primeira gestação pós-trauma, né? Pós tudo isso, você ficou grávida de novo. E aí? Que você, como, porque tem traumas que ficam. Tem gente que nunca mais consegue casar de novo. Tem gente que nunca mais consegue ter É, filho de novo. Tem gente sim, que nunca mais consegue, sei lá, abrir uma, o que for nessas áreas. é, Como que foi? Você verdade. estava ali com o bebê dentro da barriga. E aí? Você primeiro Uau. que já ficou grávida, que já foi incrível, né? Depois de um É, ano eu fiquei grávida. E é engraçado que eu não, assim, eu não tive nenhum medo. Porque uma das coisas que a médica disse pra minha geneticista, ela disse assim, olha, ninguém sabe, tipo, o que pode acontecer, né? Só depois que eu fiz o exame que vi que realmente não tinha falha cromossomica, que, tipo, tinha sido um caso em 1 milhão. Mas mesmo assim ficava aquela dúvida. E se eu ficar grávida de novo e também tiver doente, também tiver má formação? Mas é incrível que eu acho que foi a mão de Deus me carregando no colo. Porque eu realmente, na primeira gestação, eu não tive medo. Deus me ajudou os 9 meses. Foi super tranquila a minha gestação. Super saudável. Minha filha nasceu linda, cheia de vida. Na minha segunda gestação, também não tive. Não tive. Agora, engraçado, na terceira eu tive. essa Nessa mulher tem última. 3 filhos, gente. 3! Tive 4. Nessa última. Você teve 4, né? Gente, vai. Na Na última, terceira, então, que. na última eu tive, na de Helena, agora. Minha filha tem 1 ano e 3 meses. Veio aquele leve medo, sabe? Veio, ai meu Deus. Sabe, o teu pensamento quer te sabotar, sabe? Como, tipo, já veio 2 tão perfeitas, pra que eu tentei mais uma, né? E vai que a minha filha fica doente e eu vou sofrer tudo de novo. Mas assim, você vence o medo com a palavra de Deus. Foi assim que eu venci o medo, sabe? Você confronta o medo, não é com a sua força de vontade, nem com o seu pensamento positivo. A Bíblia diz assim, Deus não nos deu espírito de medo, mas de força, de coragem, de ousadia. Então, quando o medo vinha, eu, pá, matava ele na unha. E assim, não foi forte, nem foi frequente. Foi um pouco, mas passou. Mas veio. E, a Eu palavra... sou ser e aí humano, gente. você buscava a Deus e aí aquilo
Porque Sim. vamos supor, eu não sei, eu já conheço pessoas que se separaram, foram traídas, ou que não conseguiram depois se relacionar ou amar de novo, porque ficou nesse trauma. É. Você, no caso, não teve o trauma, você foi só se superando. Você é forte, hein, mulher? Não. Né? Não. Você foi só, mas eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. Como, Sim. vai, tô traumatizada, não consigo amar de novo, não consigo me entregar pra ninguém de novo, tu acha que vou ser traída, e aí? Me ajuda a superar. Sim, eu acho que primeiro saber que a tua força vem de Deus, né? Muita gente fala isso pra mim, você é forte, gente, tá? Meu Deus, que mulher forte. Eu acho que é isso, é aquilo que eu falei no começo lá, da força e da fortaleza, que é Deus quem nos empurra. Mas eu acho que tudo é a sua escolha. Eu gosto de dizer que escolhas determinam destinos. Nossas escolhas hoje determinam nosso futuro amanhã. Então, ou você vai ter uma escolha de ficar remoendo a dor, alimentando o passado e cascavilhando tudo que você não merecia, que sofreu, você vai ficar preso a isso. Ou você escolhe buscar o novo de Deus pra você. Eu brinco que é a mesma coisa que você sentar numa cadeira de balanço. Todo mundo aqui em algum momento já viu uma cadeira de balanço. Você vai pra frente, vai pra trás. Faz uma força às vezes, né? Vai pra frente, vai pra trás. Mas não sai do lugar. Você ficar pensando na sua dor, no seu sofrimento, você vai pra frente, vai pra trás, mas não sai do canto, entende? Então, eu acho que é essa escolha, essa decisão. O sentimento vem, mas não é o sentimento que dita meu comportamento, sabe? É o meu comportamento que diz qual é o meu sentimento. Eu vou me comportar da maneira que eu quero sentir. Então, eu vou agir da maneira que eu quero que as minhas emoções estejam. Entende? É o contrário. As pessoas, elas querem ser guiadas pelas emoções. Não, eu que guio minhas emoções. Sou eu que digo como eu fico. Entende? A partir do meu comportamento, da minha escolha diária, o que eu vou fazer. Então, de maneira prática, você que tá aí do outro lado, que tá sofrendo, aí sente vontade de ficar na cama, como você disse. Ai, não quero mais namorar com ninguém. Então, levanta da cama. Ah, mas não tô com vontade. Faz sem vontade mesmo. Porque na vida a gente não é obrigada a fazer só o que a gente tem vontade. A gente não faz as coisas sem vontade, não é? A gente vai trabalhar às vezes sem vontade, a gente faz tudo sem vontade, e a gente faz. Então, faz sem vontade. Tô com medo, vai com medo mesmo, sabe? Não quero conhecer ninguém, conhece de propósito, sabe? Vai vencendo tudo que... Essa barreira que tá querendo te puxar pra trás. Vai vencendo. Você mesmo vai lutando. Você mesmo, com seu comportamento, vai vencendo seus sentimentos. Então, vamos supor, quando chegava o medo, você pegava a palavra de Deus e falava, Deus não deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder, de força. E aí você tomava... Você vestia essa verdade e ir em frente. Sim, porque primeiro existe um poder em declarar a palavra de Deus. Existe algo muito forte quando você faz isso. Eu gosto de um texto que diz assim, palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. É um provérbio, né? No livro de Provérbios diz isso, que palavras agradáveis são como um favo de mel, é doce para a alma, é medicina para o corpo. Então, quando você fala a palavra, é como se você estivesse recebendo a cura, sabe? É medicina para o seu corpo. Então, você começa a profetizar a palavra, você começa a dizer, Deus é minha força, Deus é minha fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu posso contar com Deus, Deus está do meu lado, Deus não vai falhar em nenhuma das suas promessas, Deus não me deu espírito de medo. E ao contrário do que eu pensava e sentia, eu começava a mudar. Ih, minha filha vai nascer, meu Deus, vai ser lindo, vai ser saudável, vai ser forte, vou sair no outro dia. E aí eu ficava ali, trocando os pensamentos, profetizando a palavra, até viver o milagre, né? De ficar sem medo, que é um milagre também. É um milagre mesmo, gente, a tua vida é um milagre. Agora, é um milagre. Quando a gente vê, assim, você tem 3 filhas lindas, o teu marido viveu tudo isso com você. Vocês brigaram na época? Teve um desgaste como casal? Por causa dessa acredita situação? Que nenhum momento. Eu acho que uma das coisas que mais saiu fortalecida na minha vida foi meu casamento. Depois disso. Porque assim, tem muita gente que passa por essa situação e acaba separando. E aí não consegue mais ficar junto, porque as memórias, E se separa, você não. Então vocês ficaram mais fortes. Sim, porque assim, a gente só tinha um ao outro. Foram momentos tão duros, Patrícia, tão difíceis, que tinham coisas que a gente não falava pra ninguém. Nem pros nossos pais a gente dizia. Porque era tão sofrido que a gente dizia assim, cara, ninguém nem merece saber disso aqui. Que a gente tá ouvindo. Então, a gente tinha um ao outro ali, sabe? Então, assim,
Meu marido foi uma coluna na minha vida. Ele foi uma força. Porque eu confesso que a mulher é muito mais emocional. Então eu sofri muito mais. Eu botei muito mais pra fora. Minhas emoções, minha raiva, muitas vezes que eu tinha da equipe médica, de alguma coisa no hospital. Minha frustração. E assim, ele foi minha coluna, foi meu braço forte. A gente tava junto ali o tempo. Eu não consigo lembrar. Legal. Eu não consigo lembrar nada. Assim, foi muito legal. A gente saiu fortalecido disso. Que demais. Bom, e aí eu quero saber o que que mudou em você e qual foi o propósito disso tudo na sua vida. Sim, mudanças. Eu acho que impossível. Impossível você passar uma situação difícil e sair a mesma pessoa. É impossível. É fato que, tipo, qualquer pessoa que vai passar qualquer problema, se você tá aí do meu outro lado, duas coisas você sabe. Essa dor vai passar, é uma verdade. E a segunda verdade é, você não vai sair o mesmo. Você nunca mais vai sair o mesmo depois de uma situação difícil como essa. Assim, muita coisa na minha vida mudou, mas eu acho que uma das que mais, assim... Se eu posso falar algo que mudou muito em mim, foi compaixão. Você olha para o outro completamente diferente, sabe? Você sente a dor do outro. Uma pessoa que tá sofrendo, que tá junto de você, é como se você sentisse a dor dela, porque você passou por aquilo. Então, isso parece clichê, Patrícia. Porque todo mundo diz, ah, só quem passou é que sabe. É um clichê, mas verdadeiro da face da terra. Porque no dia que você passa por uma coisa ruim, que o outro tá passando, você sente uma compaixão, uma misericórdia do outro. Você olha pro outro de maneira diferente, sabe? Mas são muitas mudanças que acontecem e que continuam. Tipo assim, na minha vida até hoje, eu vivo mudanças da dor que eu sofri. Cara, que é um negócio simples. Uma coisa simples. Mas a minha primeira filha, ela tinha um problema na bexiga que chamava bexiga neurogênica. Então, ela não conseguia fazer xixi. Ela não conseguia fazer xixi, ela tinha uma sonda. Todo dia, tipo assim, tinha uma tentativa pra ver se saía um xixi, se ela conseguia fazer o xixi. Tipo, todo dia minha oração era, meu Deus, ajuda ela a fazer xixi. Olha, eu cansei das vezes que eu pedi a Deus pra minha filha fazer xixi. Eu sofri muito, muito. E hoje, às vezes, quando você tá num shopping, você tá naquele momento, numa compra, num restaurante, na hora que você senta pra comer, que me pede pra ir no banheiro, qual a tendência natural da manhã? Ah, não. Você vai ver. Reclamar. Você vai feliz da vida. Agora que você quer fazer xixi, sabe? Ai. Parece que é uma coisa, Patrícia. Toda vez que eu quero reclamar, quando minha filha me pede pra fazer xixi, eu tenho que levar ela, vem aquele clique de todas as vezes que eu pedi a Deus pra outra fazer xixi. Sabe? Tipo, era como se Deus estivesse dizendo assim, agradece que tua filha consegue fazer xixi. Então, assim, são coisas assim, pequenas. Agora, ô, Thalita, tem gente que passa por situações e fica pior. Fica. Aí é por falta, fica pior, né? Fica mais amargo, mais Amargo. nojento, mais, sei lá, mais agressivo, com raiva. Sim. Aí é a decisão que você falou. É a decisão que tem que ser Eu acho diferente. que é a decisão, mas eu também penso algo, Patrícia. Eu penso que aquilo que você é em momentos difíceis aflora, de verdade, sabe? Não acho que é a dificuldade que molda o nosso caráter. A dificuldade só revela quem nós já somos, sabe? Então, eu acho que tem pessoas que elas ficam mais amargas porque, no fundo, elas já eram amargas, sabe? Então, a dificuldade veio pra fazer ela colocar pra fora aquilo que estava dentro, sabe? Então, e eu acho que pode sim ter mudança. A pessoa pode ser amarga, ela pode ser azeda, ela pode ser mal-humorada, ela pode ser ferida com a vida. Ela tem como virar um jogo, tem. Mas é o que você e eu falamos aqui, é escolha, é decisão, sabe? É tomar a rédea da sua vida, igual um cavalo. Você vai subir num cavalo. Quem manda é você ali, ó, com as rédeas. Papai, você que diz se ele vai para um lado, vai para o outro. Sua vida, quem tem que tomar o controle é você. É você que diz se você vai afundar ou se você vai subir, sabe? Porque para muitas pessoas, um momento de dificuldade, ele afunda a pessoa. Mas eu vou te dizer, eu acho o contrário. Eu acho que a dor, a dificuldade, os problemas é a melhor oportunidade para você crescer, para você subir. Olha, não sei se você sabe, mas uma vez eu ouvi que você falou isso agora, eu me lembrei. O avião, a gente que viaja muito de avião, imagina que você viaja, eu viajo muito. O avião, para ele subir, ele tem que ir contra o vento.
repare que quando o avião tá na pista, para ele subir é contra o vento. Se ele tiver a favor do vento, não sobe. É a força contrária do vento que faz ele aplanar, que faz ele subir. Então, eu acredito, Patrícia, piamente, que os problemas nos dão uma oportunidade única de subir o degrau do crescimento, de ser melhor como ser humano, de afiar a sua vida, suas emoções, seu propósito, o que você quer, de te dar clareza, de te ajudar a agradecer. Problemas, muitas vezes, para muita gente, sabe o que eu acho? Que problema é só um rótulo dado ao sofrimento. Para mim, sofrimento não é um rótulo do problema. Entende? Não entendi. Não. Vou falar de novo. Muitas pessoas entendem um problema como um rótulo para o sofrimento. Ou seja, sofrimento é um problema. Sabe? Ele rotula o sofrimento como um problema. Na verdade, o sofrimento não é o problema. O sofrimento é um problema para quem enxerga como problema. Para mim, o sofrimento é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de melhora, é uma virada de chave. Então, tudo é a maneira como você enxerga. Uma vez eu vi um amigo que passou pelo câncer e disse assim, muitas pessoas atrelam a palavra câncer à morte. Eu atrelei a palavra câncer a milagre. É isso. Olha isso. Aí ele mudou a visão dele. É um milagre. Exato. Então, se você olha para os problemas como algo que vai te destruir, você vai ser destruído. Mas se você olha para os problemas como algo que vai fazer você voar mais alto, você vai voar mais alto. Nossa, que incrível, adorei. Nossa, demais. E aí, então, acho que você já falou qual foi o propósito disso tudo, né? Qual foi o propósito disso tudo na sua vida? Você consegue enxergar um propósito? Sim. Na hora, eu não enxergava propósito nenhum. Eu tava muito confusa e ferida. Hoje eu consigo enxergar vários propósitos. Assim, desde as pessoas que foram tocadas quando eu estava ali no hospital. Hoje na minha igreja tenho várias enfermeiras que estavam na UTI pediátrica quando eu estava lá com minha filha, que se converteram a partir também da história da gente. Engraçado, tem uma pastora na minha equipe, a que lidera a intercessão, que era uma enfermeira, se converteu a Jesus por causa disso, por causa da história da gente. Uau. Então, acredito. Mas como que você era lá dentro? Tua filha estava lá na UTI, né, de bebê, não é berçário, Sim. Como chama? A UTI na bebê UTI chama pediátrica. UTI pediátrica. E aí, qual era a tua postura, assim? Você ficava chorando? Como que você fazia ali na UTI? Tá. Olha, eu te confesso, não quer dizer que você é forte, que você tava o tempo todo assim, meu Deus, nada vai acontecer, eu tô aqui. Não, vários momentos eu chorei, vários momentos eu tive raiva, né? Quando eu tentava, por exemplo, teve um momento que eu precisei de um remédio, o hospital demorou, tipo assim, era particular e tudo, mas eles... aquela morosidade da burocracia, aquilo ali, eu que consegui o remédio só com uma pessoa que morava nos Estados Unidos, porque não tinha remédio no Brasil. Um amigo, eu mandei a pessoa comprar, paguei a passagem, a pessoa veio assim. Tipo, então eu tive vários momentos difíceis no hospital. Mas assim, ao mesmo tempo eu tive várias oportunidades de levar Jesus e de mostrar que Deus era a única esperança. Que quando vinha uma mãe já morrendo, descabelada, era o momento de eu chegar ali e dar aquela palavra. Essa enfermeira que hoje está na tua igreja como intercessora, ela via você conseguia falar de Jesus para ela, falar de fé para ela no meio da... Essa não. A outra, na verdade, quem falava para ela era outra enfermeira que via. Que dizia, olha, tem uma mãe lá, tem um pai lá e tal. E começou a contar a minha história para ela e ela teve a curiosidade de ir na igreja. Entende? Essa Olha não. Só. Mas assim, foram várias pessoas que foram alcançadas. Mas assim, eu entendo que o maior propósito... Hoje, pelo menos eu enxergo assim, né? Claro que Deus pode ter outro que nem me mostrou. Mas eu acho que o maior propósito é que na minha dor, Deus me deu a minha mensagem, sabe? Na minha aflição, na minha confusão, na bagunça que estava a minha vida, Deus me deu uma causa. Deus me deu uma mensagem, ajudar outras pessoas. Então, é por isso que o título da minha história, Você Vai Dar Conta. É que do mesmo jeito que com a ajuda de Deus eu consegui dar conta de um problema muito difícil, eu quero ensinar outras pessoas que com Deus é possível
dá conta, sabe? Eu acredito que o sofrimento para mim foi a minha oportunidade de poder fazer Jesus ficar cada vez mais famoso, sabe? Muitas pessoas começaram a me conhecer por causa da minha história, mas na verdade não foi a minha dor que me apresentou para o mundo e para as pessoas, foi a superação que Deus do meu lado me ajudou, sabe? Então, para mim, meu propósito foi esse, é poder fazer a pessoa que o tempo todo esteve do meu lado e que foi o responsável pela minha cura seja conhecido. Então, meu propósito é isso, da minha dor fazer minha mensagem. Que demais, Thalita. E a tua mensagem tá alcançando muita gente, viu? É Sim. sério, pessoas que ainda nem Glória a conhecem ao Senhor, veem a tua mensagem, já sabem. É sério, algo tem acontecido. Eu não sei Muito. Muito, é. Eu escuto muitas histórias de todos os lugares. As pessoas escutam, de todas as religiões, de todos os credos. As pessoas falam comigo, assim. É algo muito, muito, muito forte. De alguma maneira, fortalece, ajuda. Tipo assim, mães com crianças que têm autismo. Enfim, é uma coisa assim que me uniu. Engraçado que eu contei a história no Dia das Mães, nem imaginava essa repercussão. Aí, no outro dia, tipo, uns 2 dias depois, um jovem, um adolescente, pastora, a senhora sabe quem postou sua história, quem falou da senhora? Fulano, cicrano. E falava o nome de umas pessoas famosas que nem eu sabia quem era, veio. Tipo, uma vez falou de um atleta que era, não sei se foi a mãe dele, se foi a irmã, que era o número 1 do surf no mundo, o Medina, e que falou e tal. Aí eu, gente, quem é o Medina? Porque eu, total, nada de atleta. Aí, pastora Medina é o número 1 do surf e tal. Então, várias pessoas foram, tipo, indicando, olha, escuta essa história, escuta essa história. E foi essa história, a história da sua filha. Esse Você Vai Dar Conta, que você falou no Dia das Mães. Essa é a que a gente tem que assistir no YouTube agora. Sim, Você Vai Dar Conta, é isso aí. Você vai dar conta. Ai, é maravilhoso, gente. Sabia que já passou o tempo, a gente tem mais 5 minutos, mas eu não quero te largar agora, eu quero saber se a gente tem perguntas, alguma coisa. Você tem alguma outra coisa para falar pra gente que você quer deixar? Quero deixar uma mensagem de esperança para quem está ouvindo aí do outro lado. Eu acho que a dor, ela atinge qualquer pessoa. Homem, mulher, negro, branco, pobre, rico, criança, adulto, idoso. Atinge a todos. Porque todos nós passamos por aflições. Mas eu acho que a melhor maneira de você superar um problema é olhando para a pessoa certa. A Bíblia diz no Salmo 121, elevo os meus olhos. Ou seja, eu elevo o meu olhar. Eu olho para os mundos, eu olho para o nada. Da onde vem o meu socorro, o salmista diz. Aonde eu acho saída para isso que eu estou vivendo. E aí ele mesmo responde, ele diz, o meu socorro, a minha saída vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem de Deus. Eu nunca vi uma pessoa olhar para dentro de si e ser animada, ser encorajada. É por isso que a minha mensagem hoje é olhe para Jesus, sabe? Quando você olha para Jesus, quando você eleva os seus olhos para aquela pessoa que pode te salvar, que pode te tirar desse buraco que você tá, desse sofrimento que você tá, você vai conseguir superar. É só uma pessoa, não é uma religião. A religião não salva ninguém. É uma pessoa, é Jesus. Olha para ele. Clama a Ele com as suas palavras. Você pode dizer, Deus, me ajuda, vem aqui, eu olho para o Senhor. Só o Senhor pode me socorrer. Ele vai ser a sua força para te empurrar e também vai ser a sua fortaleza para te proteger. É isso. Ai, que demais, Thalita. Sim, adorei. Então você vai orar por nós, já que você é pastora, você ora. Ai, cortou. Thalita. Travou. Não acredito. Destravou. Travou para mim. Travou para mim, agora destravou. Então você ora por todos nós, tem um monte de gente. A gente vai ter que... segundo o que você está falando, tudo que está acontecendo é esse vento contrário que vai fazer a gente subir ainda mais e voar mais alto. Né? É isso. Isso, acredita as nações. Eu quero acreditar que tudo esse vento contrário que está vindo sobre o mundo é porque a gente vai ainda voar muito mais longe. É uma se a gente escolher, é uma oportunidade. Se a gente escolher, decidir, a gente vai ao... É isso mesmo. Então, ora por nós. É isso. Adorei, Thalita. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse momento tão especial, com tantas pessoas ao mesmo tempo nos escutando. Nós não conhecemos as histórias delas, mas o Senhor conhece. A tua palavra diz que o Senhor sabe cada fio da nossa cabeça e que todos os nossos dias foram contados por ti antes mesmo que
nenhum deles existisse. Eu oro por cada pessoa que nesse momento está sofrendo, que está passando por uma situação difícil, não sabe como sair. Eu te peço que o Senhor seja a força e a fortaleza que eles precisam. Que o Senhor os empurre para frente, mas ao mesmo tempo que o Senhor seja o abrigo que eles precisam, o acalento que sua alma precisa, que o Senhor seja o abraço, que o Senhor seja o carinho, que o Senhor seja a torre forte de cada um deles e que eles encontrem segurança em Ti, que eles encontrem respostas no Senhor, que eles encontrem um caminho e uma direção. Que Jesus seja a transformação e a superação que cada um deles precisa. E que nós possamos ouvir muitas histórias nessa live, que a gente tenha muitos comentários de superação e de mudança de vida a partir disso, a partir daquilo que o Senhor começa hoje e vai completar a boa obra que o Senhor começou. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, que maravilhoso! Patrícia, muito bom estar com você. Nossa, muito bom, Thalita. Ó, gente, vamos seguir a Thalita, é @pastora Thalita Pereira, é isso, né? Sim, é escrito. E pra gente ver pastora. essas pregações no YouTube, qual que é o YouTube? É um canal, só colocar Igreja do Amor. É o canal da minha igreja. Se você pôr Igreja do Amor, aí tem mais de 60 mensagens lá, muito especiais. Inclusive, se eu posso indicar uma... Pode. Vamos falar sobre de sofrimento? Tem Como Sair de uma Tempestade. É uma boa mensagem. E eu tenho uma do Dia das Mães agora. Se tem uma mãe me ouvindo, que é muito legal, que é A Culpa Não É Sua. Super legal. Eu super recomendo para todo mundo. Tá. Eu vou ver, essa culpa não é sua. Sim, Adorei. eu falo de Maria, mãe de Jesus. É muito legal. E é divertida, e é leve. Não, você é uma figura. Eu quero ver, vou ver já. Tô com a minha cunhada aqui, a gente vai assistir. Ô, Thalita, muito obrigada. Deus continue abençoando você, usando com essa alegria, com essa força, tudo que está dentro de você, que você está transbordando para muita gente. Isso é muito legal. Obrigada, viu, Thalita? Um beijo para você. Um beijo para você e para as crianças. Foi muito que legal. Deus abençoe Muitos você beijos. e Você também. Você também. Tchau, Thalita. Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.